Olá, meus queridos, bora lá para o nosso pão quentinho? Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Se não é inscrito no nosso canal e gostar da matéria que é proposta no canal, se inscreve no nosso canal. E nós estamos falando sobre as máximas de Provérbios. Esse mês é o mês da mulher, então eu quero falar sobre mulheres, o que está aqui dentro do livro de Provérbios, que são as máximas de Provérbios. Quero começar no capítulo 18, verso 22, olha o que diz aqui. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Há muitos anos atrás, eu ensinava à igreja, os jovens, os adolescentes, a fazerem listas para colocar diante de Deus aquilo que eles gostariam de ter no casamento, como esposa, como esposo. E eu lembro que o meu filho caçula fez lá uma lista de 3 páginas e colocou que ele queria ter uma esposa que fosse a benevolência do Senhor. 10 anos depois, olhando para a esposa dele, se tem uma palavra que pode ser encaixada nessa mulher, ela é realmente a benevolência do Senhor na vida desse esposo, desse marido do meu filho. Graças a Deus que ele pediu algo assim, porque ela é benevolência do Senhor, porque nós vivemos numa era tão difícil, tão complicada por conta do advento do feminismo, que transformou as mulheres num caos total, não apenas com relação à independência, não apenas com relação à igualdade de direitos, em relação a tudo, absurdamente tudo, e tantas coisas que são colocadas como é pejorativo você falar de uma mulher ser mãe, de ser esposa, de ser submissa, se tornou uma coisa que é completamente ridícula, você ser benevolência do Senhor na vida de um homem. E aqui também no capítulo 12, no verso 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, porém, a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Uma mulher virtuosa é aquela mulher à luz da Bíblia, aquela mulher segundo o coração de Deus, é uma mulher que aproxima o seu marido de Deus, aproxima os seus filhos de Deus, ela o torna mais próxima. Quando o meu filho casou, uma coisa que eu falei para minha nora, eu falei: olha, agora você é a intercessora número 1 dele. Eu não era mais a intercessora número 1, seria ela a intercessora número 1. Claro que a partir de então eu seria intercessora dele e dela também, e dos filhos que viriam então. Essa mulher aproxima esse homem de Deus, não pelo falatório, por ficar cobrando dele que ele deve isso, ele deve aquilo. Tem tantas coisas que ela pode fazer para aproximá-lo de Deus. Eu lembro que antes de meu marido se converter, minha oração por ele é: Senhor, dá a ele um espírito forte e um caráter firme, um espírito forte, um caráter inabalável. E eu sei que não foi por muito falar que ele veio para o Senhor, não foi pelo ficar gotejando na orelha dele, nos ouvidos dele, que ele se tornou o homem que ele é hoje. E eu lembro de uma historinha, né, do Obama, do presidente Obama, quando ele e a esposa Michelle estavam almoçando num restaurante. Ela olhou para ele e ele olhou para ela e falou: onde você estaria? Você não estaria aqui se você não fosse a minha esposa. E ela falou: pelo contrário, você não seria o presidente se eu não fosse a tua esposa. Então, uma esposa que é benevolência do Senhor para o seu marido, ela o edifica, o põe para cima, ela o ajuda a poupar, a investir, a administrar. Ela não é aquela pessoa que adora um comprador de rua, comprador na porta, que adora as compras do shopping. Não, ela é uma pessoa que o ajuda a administrar, que o impulsiona, que quando ele se casou com ela, ele se tornou melhor. Quando ele se casou com ela, ele prosperou por causa dela. Ela o incentiva a crescer, o incentiva a estudar, a ser melhor, a se tornar um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor. Mas a tola, aqui no verso 4, diz assim: aqui procede vergonhosamente. Tem aquela mulher que é vergonha para o marido, fala sério. Tem aquela mulher que quando ali ela está em público,
ela coloca para baixo. Longe de aproximar esse homem de Deus, de torná-lo melhor, ela o afasta, ela faz de tudo para o afastar de Deus. Eu conheci mulheres que antes do marido se converter, ela chorava, orava, fazia campanha na igreja. Quando ele se converteu e se apaixonou por Jesus, tudo que ele queria era estar ali com o violão dele, tocando e adorando a Deus. Ela se revoltou, porque agora ele só queria saber de Deus, não dava tempo para ela. Então, são mulheres que são podridão dos ossos. Pensa numa coisa que é podridão do osso. É pior que osteoporose, porque um osso podre deve doer, esfarela, a pessoa não tem sustentação, não tem firmeza, não consegue ficar firme na vida, não consegue se estabelecer na vida, porque tem uma mulher que é podridão dos ossos. Pensa numa mulher que seja realmente tola, que deixa aquele homem envergonhado, ele sai desgrenhado pela rua, ela não vai. Pensa naquela esposa que diz, eu não vou arrumar a roupa dele. Eu conheço homens que, se ele não arrumar as próprias roupas, não passar as próprias camisas, não é ela que vai fazê-lo. E tem até homens que, além de trabalhar fora, tem que trabalhar em casa quando chega, porque ela é uma mulher brava, nervosa. Vou falar um pouco depois sobre a mulher goteira. É muito legal falar sobre essa mulher goteira, porque uma mulher goteira nunca se acha uma mulher goteira. E essa mulher que procede vergonhosamente não aceita que ela seja esse tipo de mulher. Normalmente, quando eu conversava com uma mulher assim, a fala dela é, mas por que só eu que tenho que mudar? Ele também tem que mudar. Então ela fica esperando que ele mude para que ela mude, só que ela não acha que ela tem que mudar alguma coisa. Ela é aquela que cobra, ela cobra, ele tem que mudar, ele não vê que eu trabalho fora também, ele não vê que eu também estou cansada, e às vezes ela nem trabalha fora, tem aquelas que ficam em casa para cuidar da casa, dos filhos, e quando o marido chega de noite, a televisão não é prioridade do marido, no caso, se ele assiste televisão, porque os filhos estão ali, eles têm que assistir televisão. Tem aquela que na hora de dormir o filho chora, o marido que tem que levantar para cuidar porque ela está cansada. Então, são mulheres que são podridão para os seus maridos. Eu lembro de uma mulher que eu aconselhei há muitos anos atrás, que eu ministrava, que os filhos pequenos ficavam jogando no parquinho do condomínio. Nós morávamos num condomínio, os filhos pequenos ficavam no parquinho e ela ficava no videogame o tempo todo. Quando o marido chegava, não tinha comida pronta, ela cozinhava muito mal, não queria saber de aprender a cozinhar melhor. E a pior toalha era dele, dava uma toalha já molhada para ele, o pior chinelo da casa era o dele, as piores coisas eram dele. E ela ficou horrorizada, terrível, acabada, quando ela descobriu que ele estava com outra mulher que o tratava muito bem, já fazia quase um ano. E aí, bora lá para mudar, bora lá para aprender como ser esposa, como ser mulher, que hoje seria um horror. Nossa, se ele me trai por causa disso, eu também tenho o direito de traí-lo. Que homem é esse, tal? Com certeza, eu ainda vou falar sobre adultério dos homens. Mas aqui eu estou falando das mulheres que são podridão dos ossos do marido. Mulheres que procedem vergonhosamente e não estão querendo nem um pouco aprender como ser esposa, como ser mãe, porque elas foram aculturadas pela modernidade dos nossos dias, né? Essa modernidade que diz que a mulher é independente, são direitos iguais. Tem um outro texto aqui no capítulo 19, verso 14, que diz o seguinte: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, provavelmente, esse marido que tem essa mulher que age como uma louca, né, como uma desvairada, que é podridão para os seus ossos, fala mal do marido, que zomba do marido na frente dos amigos quando estão em reunião. Eu já vi até uma falar assim, ele não é homem. Uma mulher falar para o seu marido que ele não é homem, já é para poder acabar com tudo. Mas ela falar para os conhecidos, para as pessoas, que ele não é homem, o que ela está esperando, o que ela espera da vida. Fala sério, combina aqui comigo, tá?
Porque aqui diz assim, a esposa prudente vem do Senhor. Se os rapazes aprenderem a buscar em Deus uma esposa prudente, não é o oposto da prudente é a imprudente. É aquela que faz o que dá na cabeça, fala o que dá na cabeça, vive como dá na cabeça, copia as outras mulheres e às vezes são a cópia fidedigna da própria mãe, que é a xerife da casa. Sabe, se perguntar assim, lá em casa, perguntar para os filhos, na tua casa quem manda, o papai ou a mamãe? É a mamãe. Quem é mais forte, é o papai ou a mamãe? É a mamãe. Bom, essa mulher está gerando o homem fraco. Se ela tem filhos homens, ela vai gerar filhos que vão se casar com mulheres iguais a ela. Se ela tem mulheres, filhas, ela está gerando filhas que serão iguais a elas e serão infelizes no futuro. Essa mulher não pode ser feliz. E eu aconselho, comece a buscar no Senhor se você é solteiro. Faça lá uma lista diante do Senhor. Busque uma esposa que seja a benevolência do Senhor. Uma esposa que seja uma esposa prudente. E você também procure ser esse marido à altura dessa esposa, ok? Vamos orar? Senhor, eu peço que o Senhor dê despertamento para essas mulheres, que traga um despertamento, porque a tua palavra diz que a mulher santa santifica o marido e com a boca fechada ela vai ganhá-la para o Senhor, ganhar esse marido para o Senhor. Então traz essa prudência, essa satisfação por ser mulher, Pai. Muda a história dessa mulher, que ela seja coroa para o seu marido e verifique a cada dia se ela não tem sido podridão para os ossos. Abençoa essa vida, abençoa esse casamento, abençoa essa família, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.